não se esqueça que deve 500 euros. Há aqui muitas testemunhas. Já não pode voltar atrás. Não sei, vou pegar. Não, eu estava. Ah, não, eu estava. Então, muito bem-vindos a todos, aqueles que estão connosco online, e sobretudo vocês estão aqui assim, na forma presencial. Até ontem já devia estar um bocadinho cansado. Queria regressar um bocadinho aos últimos 5 minutos da sessão de ontem. Né? E temos a ver estes dois conjuntos de regras de discernimento, de primeira semana e de segunda semana. Regras de discernimento de primeira semana. Como lidar com a desolação, de maneira a não cair no desânimo, na tristeza, na assídia, na depressão. E como desmascarar a falsa consolação, de maneira a não enverdar pela euforia histérica, passar a nada em bicos de pés, nariz empinado, com mega ego e tornando uma pessoa pura e simplesmente insuportável. Está a pensar, engraçado. Eu diria que estes dois conjuntos de regras constituem uma caricatura do mistério pascal. E na sua Incisos procura ajudar-nos a viver devidamente o mistério pascal. O mistério pascal é um mistério central do cristianismo, não é? Se formos a ver em termos de credo, aquele credo que dizemos ao domingo, ensina ao Constantino Militano, os artigos mais numerosos são aqueles que dizem respeito à pessoa de Jesus. E nomeadamente, concretamente, à encarnação de Jesus. E a gente sabe a teoria que paixão e ressurreição constituem duas facetas do mesmo mistério. Páscoa, passagem, já no Buda, esta coisa da passagem. Depois no judaísmo, toda a Bíblia hebraica se cristaliza e vai crescendo em torno dessa experiência fundante, feita por todo um povo, que é a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho. E depois o Nosso Senhor, Jesus Cristo, leva a Páscoa judaica até as últimas consequências. No fundo é isto. Passamos ou não passamos? Porque se nós não passamos por outra margem, não somos verdadeiros cristãos. Não temos nada a oferecer ao mundo, nada a testemunhar. Não somos verdadeiramente boa nova. E como é que se vive? Estas regras procuram ajudar-nos a lidar devidamente com a desolação e a desmascarar a falsa consolação. A desolação, a adversidade, o drama, a cruz, a doença, a vida curta, as minhas fragilidades, os opróbrios ou menosprezos, tudo isso, como é que eu lido com isso? E diz Inácio que, para grande surpresa nossa, muitas vezes, é quando eu acompanho o Senhor ao longo do caminho do Calvário, quando a vida da Teresa se torna um Calvário, um verdadeiro inferno, é precisamente nessas alturas que Deus irrompe e se manifesta, e comunicando-lhe força e dando-lhe sentido à vida e ajudando a superar aquela dificuldade. O nosso cristianismo muitas vezes é um cristianismo bipolar. Na paixão vamos ao fundo e na ressurreição, enfim, descolamos da realidade. Ficamos cheios de nós mesmos, ficamos todos insuflados. E aqui perceber que é interessante, que aqui Inácio diz no número 316, que é precisamente nesses momentos de paixão na nossa vida, para grande surpresa nossa, que o Senhor se nos pode vir a manifestar ainda mais intensamente, mediante as suas consolações. E o problema não está no problema, o problema está em nós. Quando essa chama de amor viva, que é a presença de Deus em nós, enfim, começou a esmorecer, a debilitar-se, até se extinguir totalmente. Porque o amor é mais forte que a morte. Mesmo que a situação com que nos deparemos seja difícil, se essa chama de amor viva, interior, enfim,
se essa chama interior estiver bem viva, não há dificuldade que a gente não consiga superar. Portanto, a paixão, as minhas paixões, como é que eu lido com elas? De maneira a não desanimar. Mas, pelo contrário, enfim, com a força que o Senhor me comunica, conseguir, enfim, ultrapassá-las. Depois, relativamente à ressurreição, portanto, na paixão abrir-me à presença do Senhor, enfim, que me comunica firmeza. E na ressurreição, o que é que caracteriza a ressurreição? Enfim, é o maior o descentrar ainda mais em favor dos outros. Não é ficar cheio de mim, não é para proveito próprio, não. É para pôr a dar de graça o que recebi de graça. E, portanto, Inácio, o que caracteriza o ressuscitado das suas aparições, é o exercício do ofício consolar. E no final dos exercícios, naquela contemplação para alcançar o amor, que é aquilo, de algum modo, constitui o Pentecostes na nossa vida de todos os dias, o que é suposto é que nós, na nossa vida cotidiana, nos tornemos testemunha da misericórdia. Portanto, no meio da paixão, enfim, não cair em desespero. E na ressurreição, quando as coisas me correm bem, isso não é para reverter para o meu próprio benefício, pelo contrário, é para me centrar ainda mais em favor dos outros. A paixão, deixar que de facto acolher o Senhor como o meu centro, aquele que me segura nas dificuldades, e na ressurreição, quando as coisas me correm bem, que isso, enfim, seja para pôr ao serviço, tudo isso seja para pôr ao serviço do reino, que isso ainda me faça descentrar ainda mais de mim mesmo. Bem, depois temos aqui estes dois conjuntos de regras, que eu de algum modo quis regras sobre o comer. Hoje em dia podíamos disso, de acordo com o Padre Mário Garcia, muitas destas regras podem ser mas voltando um pouquinho atrás, esta paixão e a ressurreição, não é? E como é que a Teresa vive a paixão? Aqueles momentos da sua vida em que são momentos de paixão, não é? Como é que ela lida com eles? E os momentos de ressurreição, como é que ela lida com eles? Momentos de paixão não cair em desespero. E de facto, experimentar mais que nunca o Senhor está lá para me segurar. E na ressurreição, quando as coisas lhes são de feição, não é? Isso a torna ainda mais atento aos outros. Agora, essa parte final, como concluiu o dia de ontem, né? Sobre o comer, vimos aqui assim, o Padre Mário Garcia diz que muitas dessas regras, que são enunciadas num determinado contexto, podem ser universalizadas em muitos outros contextos. Aqui, regras sobre o comer, regras sobre o consumo. Porque não? Consumo, tanto quanto. E maneira, ou para um excesso de consumo, ou para um déficit de consumo, posso ficar doente. E por outro lado, para Inácio é importante este tanto quanto, esta moderação do consumo. E desse modo também posso ser mais generoso com os outros. Que gestão é que eu faço dos meus bens? De acordo com a perspectiva bíblica, nenhum de nós é proprietário, somos apenas administradores dos bens do Senhor. Pareceu-me que, enfim, não era estar a forçar a lançar aqui uma ponta entre as duas. Na medida em que eu me moderar a nível de consumo, enfim, usando apenas aquilo que me é necessário para poder ser saudável e servir o Senhor, nessa mesma medida, poderei ainda ser muito mais generoso com os outros. Era bem o título desse terceiro e último ponto de ontem, para frear o consumo e ser generoso na partilha. Estas regras enunciadas há 4 séculos, procurar traduzi-las para os dias de hoje. O Padre Vasco explica-se muito essa tradução. Então, agora vamos, enfim,
Há de ser pode ser o último encontro e, enfim, nas vossas folhinhas, vocês têm o sumário para hoje. 12 de maio, página 11, como tomar decisões usando o coração, como tomar decisões usando a cabeça. E depois, para um sentido verdadeiro de igreja. Para mim, este mapa, este esquema do Padre Irmínio é muito interessante. O sonho de Deus, em vista do qual Deus cria a Teresa, a conserva na existência, a procura conduzir ao longo de uma história de salvação, e a realidade humana, e muitas vezes nós estamos por simplesmente marimbando, nas tintas e marimbando para o sonho de Deus, e vamos, deve ter sido uma espécie de, enfim, a nossa ruína, quando nos afastamos do sonho de Deus e do próprio Deus, o pecado, aquilo que somente designamos de pecados. E a partir do momento que o Senhor nos resgatou e nós nos deixamos resgatar pelo Senhor, e o Senhor salva-nos e convida-nos. O Senhor não nos limita a salvar. O Senhor convida-nos, aposta em nós. A partir desse momento, quando andamos longe do Senhor, quase que, enfim, essa linha quase que está desenhada a pique. Estamos quase que em queda livre. Mas, in extremis, o Senhor agarrou-nos, salvou-nos. E fez-nos uma proposta muito incrível. Então, a partir desse momento, a liberdade da Teresa, a liberdade de Jesus, é a liberdade de se apresentar. Jesus é a liberdade de pessoa. Não há ninguém tão livre como Jesus, o Filho de Deus. E a partir do momento em que Jesus entra na vida, na história da Teresa, a liberdade da Teresa começa a ser reduzida. E aqui no primeiro passo, as bandeiras, sintonizar com a inteligência de Jesus. Um segundo passo, binário, sintonizar com a vontade de Jesus. Um terceiro passo, graus de humildade ou maneiras de amor. Sintonizar com o coração de Jesus. Pronto. E vou-me identificando cada vez, estas duas linhas vão se aproximando, vou-me identificando cada vez mais com a pessoa de Jesus. E fruto disso, desse encontro, dessa comunhão crescente, surge a eleição. E é sempre, a iniciativa parte sempre de Deus. Ele nos amou primeiro, diz São João. E agora cabe a mim corresponder. Enfim, sou livre de fazer ou não. E, antes de mais, é Deus que elege a Teresa. Elege a Teresa a participar neste projeto de salvação que tem implicações a nível cósmico. Cada um de nós tem uma tarefa concreta. É Deus que elege. Agora, cabe à Teresa, enfim, aceitar ou não esta tarefa concreta para a qual o Senhor elegeu. Esta vontade de Deus. E este Deus que é Yahvé, não tem nada a ver com os oráculos dos deuses, não tem nada a ver com o fado, não, enfim, portanto, este Deus, este Yahvé, aquilo que ele propõe, aquilo que ele quer é que a Teresa viva de uma forma cada vez mais plena, não apenas no além, mas já nesta vida, vai ver cada vez mais como verdadeira filha, em vista da qual ele a criou, e consequentemente, dessa mesma medida, ser cada vez mais livre. Então hoje é tentar acertar-nos esta eleição, perceber um bocado qual é a nossa missão, a missão de cada um de nós. E depois confirmar essa missão, se de facto, enfim, confirmamos a nossa missão à luz do mistério pascal. Será que isto é um burro para as protestações? Esta relação com o Senhor foi-se aproximando e de facto, o rei dos reis, o convite que ele dirige à Teresa, Santo Inácio resume na seguinte expressão: Teresa, vem comigo, trabalha comigo, traz parte comigo. E, consequentemente, como dizia, cada um de nós tem uma missão única e irrepetível nesse projeto salvífico de Deus em vista de toda a humanidade.
Vão tentar acertar, perceber onde é que, enfim, para onde é que passa a minha missão. A missão no mundo, esta liberdade ordenada. Eu vou usar como tomar decisões usando o coração, como tomar decisões usando a cabeça. Eu vou usar aqui assim um texto. Este texto que é o apêndice 2, que vocês têm nas vossas colunas. Portanto, quando há uma pessoa que vai entrando cada vez mais na nossa vida, e com a qual nos vamos identificando mais, depois, o que é lógico, faz sentido, é que nós também passemos a partilhar o projeto dessa pessoa. Passemos a partilhar, a integrar o projeto dessa pessoa. Então, este Jesus tão especial. E eu queria ver convosco, ir lendo convosco, devagarinho, esse apêndice 2. Este apêndice 2 é um texto da autoria de Inácio, que não está no livro de Exercícios Espirituais. Tudo aquilo que tem a ver com a eleição, é que assim, no livro de Exercícios Espirituais, abrange, cobre toda uma série de números, é uma matéria um bocado complexa. E neste texto, Inácio procurou simplificar, abreviar. Esta uma primeira abordagem pode ser interessante. Enfim, de maneira que vocês não se perdem, não se dispersam demasiado, e está uma forma mais concisa. Nunca esqueceram que Deus é água. E, portanto, o que Deus quer é que a Teresa viva, se vá sentindo cada vez mais livre e mais consolada. A consolação é muito importante para nós. A consolação está muito associada aos frutos do Espírito Santo, tal como São Paulo os define no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. O autodomínio, a humildade, a fidelidade, a bondade, a delicadeza, a docilidade, a paz, a alegria e o amor. E é tudo muito discreto. Deus tem um estilo discreto, não é nada espalhafatoso. E às vezes podemos ficar com a sensação um bocado desiludida, parece que a montanha para não. Então, se eu me atirasse lá para baixo e fizesse uma aterragem perfeita, o milagre não seria muito maior. Eu diria que não há milagre maior que os frutos do Espírito Santo. Sim, é um facto que as coisas de Deus são muito discretas. Por isso, esta capacidade de nos trabalhar a partir de dentro, não é? E de fazer de nós homens e mulheres novos. Maria de ver todas as coisas como novas. As coisas do mundo, de facto, têm todo um outro aparato e toda uma outra capacidade de sedução. Mas depois, a curto prazo, tudo aquilo morre pouco depois. Porque depois já nos sentimos vazios. Esta consolação, a consolação de Deus, não tem nada a ver com a consolação do mundo. Teresa podia ir ali assim, para a sala de chutes, etc. Pronto. Mas aquilo, enfim, não tem garantia eterna. As coisas de Deus, Inácio percebeu-se. A alegria associada às coisas de Deus é uma alegria que permanece, é uma paz que permanece. Não é uma alegria, é uma paz fugaz. Este amor descentrado também. E todas as mulheres que ameias, enquanto estejam ameias, logo nós amastes, diria Aragão. Então, e para Inácio esta consolação é muito importante. Como é que eu sei o caminho de Deus? Porque é o caminho que está associado a uma maior liberdade, a uma maior consolação. O que depois estragar tudo isto é que nem toda a consolação é genuína. Porque vimos ontem que há falsas alegrias. O Mafarico tem a capacidade de nos fazer experimentar falsas consolações, que é preciso desmascarar. E desta necessidade de discernir, de crivar. Deus, vimos ontem, eu citei Santa Teresa ontem pela segunda vez, pela terceira. Deus fala ao coração. O que nos move, diz Santa Teresa, já disse pela terceira vez, não são tantas ideias, mas é o coração. Nós vamos literalmente arrastar o bloco do coração, para o bom ou para o mau. O coração é o grande trunfo, é o grande ruína.
consoante o coração esteja ou não arrumado, consoante os afetos estejam ou não arrumados. E eu perdi um pouco para variar, pronto, mas Santa Teresa, aquilo que me move são os afetos, não é? E este Deus que, enfim, que não quer ser o melhor para mim, não é? Pronto. E, já percebi. Então, o que move não são tantas ideias, mas é o coração. E Deus fala-me ao coração. Eu tenho que conhecer a linguagem do discernimento para descodificar aquilo que se passa dentro de mim. Mas no mundo também fala o coração. Porque o coração é no coração que se joga tudo. O coração é um campo de batalha. Enfim, decisivo joga-se no coração. Eu tenho que perceber, de facto, o que é do mundo, aquilo que vai cá dentro, o que é do mundo e o que é de Deus. Tenho que discernir isso, porque nem tudo que luz é ouro. Tenho que perceber. A vida em Deus é consolada, é uma vida extremamente consolada, não apenas no além, já no aqui e agora, mas uma farrico pode-me fazer experimentar falsas consolações. Devíamos ontem isso. Bem, então, vamos aqui assim este texto de Inácio. Primeiramente, deve-se insistir em que nas eleições o que se há de fazer com a inteira resignação da sua vontade, e se é possível que chegue ao terceiro grau de humildade, em que da sua parte seja mais inclinado, se fosse igual ao serviço de Deus, ao que está mais conforme com os conselhos e exemplo de Cristo Nosso Senhor. Nós não vimos aqui assim as três maneiras de humildade, os três graus de amor, teria sido ótimo que tivéssemos visto. Mas eu disse-vos que tem muito a ver com a loucura por Cristo, ser louco por Cristo. É uma tradição muito popular no Oriente Cristão. Eu vou ter pelas minhas palavras. O que é o primeiro grau, a primeira maneira de humildade, o primeiro grau de amor? Esta pessoa é tão importante para mim, isso entende-se, a pessoa de Cristo, mas podia ser qualquer pessoa, que eu por nada deste mundo estaria disposto a ferir mortalmente esta pessoa. A segunda maneira de humildade, o segundo grau de amor, traduzo com as minhas palavras, pois vocês podem ter as palavras de Inácio, nos 165, 166, 167. Esta pessoa é tão importante para mim, que intencional e conscientemente, por nada deste mundo, eu estaria disposto a ferir a relação com esta pessoa, nem muito, nem pouco fosse. E se vocês pensarem bem, esta definição da segunda maneira de humildade, no segundo grau de amor, está ao nível da indiferença. A terceira maneira de humildade, o terceiro grau de amor. E nós aqui agora estamos no Antigo Testamento, temos grafeza. É só, não quer ferir mortalmente, não quer ferir mortalmente, nem por pouco que seja. Estamos muito preocupados ainda não claro. Mas ainda é muito, quer dizer, é todo um enunciado ainda muito pela negativa, faz lembrar o decálogo. A maior parte dos mandamentos do decálogo são enunciados pela negativa. Mas não basta jogar a defesa, há que jogar ao ataque, no mandamento do amor. Então, a terceira maneira de humildade, terceiro grau de amor, é o amor para as quatro estações. Olha, Senhor, contanto que eu esteja contigo, faça sol, faça chuva, tudo para mim, tudo mais para mim é secundário. Eu louco por Cristo. Eu louco por Cristo. E dou sempre como exemplo os pais. Tem um filho e na criança, e percebem que ele tem ali qualquer problema de saúde, possivelmente será grave, preocupados, levam ao hospital, e os médicos fazem toda uma série de exames à criança e concluem o que se temia, o que se receava, de facto. A criança tem assim um berbicacho, um problema verdadeiramente grave e tem que ficar internada. Mas fica aquela mãe ali especada de pé e cal, na sala de espera, logo de entrada. E por mais que expliquem que elas ficaram ali assim, está-se a cansar em muito. Não há quem consiga mover dali, por mais das vezes que explica, neste momento são os médicos que podem falar ao teu filho, tu estás aqui ou não, a mesma coisa. Não, fica ali explicado. E nem com um guindaste, nem com uma grua, não há quem arranque dali. Para lembrar um bocadinho Nossa Senhora de Junta à Cruz. Isto é uma parte de estação. Hoje em dia, infelizmente, está previsto
quando a criança ainda é muito pequena e tem que ficar internada, que os pais já possam ficar acompanhados. Isto aqui assim, enfim, um curso sobre a palavra-chave dos vícios espirituais e de eu, enfim, o meu tempo este relógio, não sei o que é que tem, dá-me a ideia que estão um bocado acelerados. Eu gostava de vos apresentar um bocadinho o princípio fundamental, para ver o que é um bocado esta coisa de indiferença. Isto não sei. Teresa, vê lá se está tudo ok, não é? Então, acho que é muito interessante nós vermos aqui assim, nem que seja assim, um ritmo assim, acelerado, este princípio fundamental que é muito interessante. A Teresa é criada para, pronto, é Deus que dá início a esta aventura amorosa. É como a passiva. A Teresa é criada para louvar, prestar direito, num 23 vícios espirituais. Vocês têm um livrinho. Na página 35. A Teresa é criada para louvar, prestar reverência e servir a Deus Nosso Senhor. E diz salvar a sua alma. Temos aqui assim uma tríade. Louvar, temos imaginado o pé, o salmista, fazer reverência, uma certa inclinação e servir, temos imaginado o lado de pés. E tudo está referenciado ao Senhor. No final do livro, tem exercícios espirituais e nasce de uma linguagem mais depurada. A Teresa é criada para amar e servir. O Senhor, amar e servir o Senhor. Amar e servir. E vivemos ontem, e assim cá está mais um dos tais binómios são características da espiritualidade inicial. O amor não serve a ser o amor platónico. É um serviço que não anda. Um serviço que não anda é um serviço funcionário que não faz diferença, não passa, não comunica de Deus aos outros, é um serviço como tantos outros. É um serviço funcionário, um serviço que não serve. E continuando. Portanto, a Teresa é criada para. Há aqui uma intencionalidade. A Teresa pode corresponder ou não. É livre de corresponder ou não. E se a Teresa, de facto, corresponder, de algum modo, entra neste abraço fundamental desta relação humana. Há aqui sim uma situação deste Espírito Santo de amor entre o Senhor e a Teresa. Está a usar um pouquinho aqueles filhos mudos que tem sido sempre passado. Então, o Senhor. A Teresa é criada para mais o Senhor, em vez de ser para louvar, prestar graças, para mais. E ver esta raça fundamental desta relação. E entende isto salvar a sua alma. A alma é eu amo e a pessoa toda. Explica o Padre Mário nesta tradução. E as outras coisas sobre a face da Terra são criadas para a Teresa, para que ajudem na construção do filho que é criada. As coisas estão em função da Teresa e a Teresa está em função do Senhor. De onde se é que a Teresa tanto há de usar das coisas quanto ajudam para o seu filho. E tanto deve afastar-se das coisas quanto para isso impede. As coisas, é coisa para os italianos, as coisas são os objetos, são as pessoas, são as relações, são os sonhos, são os sabáticos, são as missões, tudo. Tudo são coisas. De onde segue que a Teresa, pelo que é necessário, a Teresa fazer-se indiferente. Esta relação, vamos ver, é pautada pela indiferença. Este é o conceito, a atitude-chave da espiritualidade inicial, a indiferença. É um termo que remonta aos padres do deserto. Vamos perceber em que sentido. Indiferente é sinónimo de liberdade interior. De onde segue, como irá-se falar aqui na indiferença, de onde segue, pelo que é necessário, a Teresa fazer indiferente a todas as coisas criadas, em tudo que é considerado a liberdade do seu livre-arbítrio não está proibido. Em tal maneira que a Teresa não queira da sua parte mais saúde que doença. A Teresa não queira mais saúde que doença. A Teresa não queira da sua parte mais riqueza que pobreza. Quando escrevi esta fase, a maior parte das pessoas, a sala costuma esvaziar-se totalmente.
A Teresa não queira mais honra que desonra. A Teresa não queira mais vida longa que vida curta. Isto é o pórtico dos exercícios espirituais, é assustador. Eu acho que qualquer um tenha visto. São João da Cruz, que estudou em colégios, o Delfino querido Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, que estudou em colégios da Companhia, e estas realidades de flores. E estas, de férias. Quais são as flores? A saúde, a riqueza, a honra e a vida longa. E tu podias acrescentar isto ali, para o teu caso concreto. Quais são as feras? A doença, a pobreza, a desonra, a vida curta. Flores e feras vão procurar conspirar de maneira a arrancar, a roubar a Teresa ao seu princípio fundamento. Este é a base fundamental desta relação humana. As flores seduzindo a Teresa e as feras faziam-a, introduzindo o elemento da dúvida, levando-a a desconfiar de Deus, que Deus de facto não é água. A Teresa começa aqui assim, a dar uma corda de âmbito e a cada altura é muito provável que ela caia para fora. Este é a base fundamental desta relação. Pronto, isto aqui no fundo é o jardim pelo qual inicia a Sagrada Escritura. O jardim poderia ser a vida da Teresa. Muito bonito, mesmo é a direção em os campos de concentração nazis, viva a vida. Isso ela está permanentemente a repetir a vida dela. Bem, isto é um bocado de indiferença. Indiferença em que sentido? Este é a indiferença, Deus viviu a conotação negativa. Como já disse nada prostitutor, insensível, apático, desapaixonado, morta, insensível, indiferente aqui, no sentido em que a Teresa está tão autorizada pelo Senhor, deixou-se agarrar tão modo inteiramente pelo Senhor, que não troca o Senhor das criaturas por criatura alguma, e também não há criatura alguma que a faça perder a confiança que ela quer depositar única e exclusivamente no Senhor. É indiferente às flores e às feras. Pronto, é isto. Mas sempre que eu tinha que voltar e atrás. Isto é o princípio de fundamento, depois podemos continuar, etc. Isto é uma pasta que se abre. Temos os chutadinhos, os coitadinhos, cada um com o seu fato. E, no fundo, há aqui um novo horizonte, há aqui uma terceira possibilidade. É Páscoa. Há aqui uma outra possibilidade. E o mundo não é chato, não é um labirinto. Não é sem sentido. Engraçado também, Maurice Blondel recorre utiliza esta imagem do panteão que tem uma claraboia, um janelão em cima do teto de 6 metros de diâmetro. Uma Páscoa. E aqui uma boa nova, uma boa notícia, uma alternativa, daqueles que se experimentam como filhos muito amados e que vão experimentando uma libertação, uma consolação. Então, a indiferença está na segunda maneira de humildade. Por nada deste, intencional e conscientemente, por nada deste mundo, estaria disposto a criar esta relação. Nem muito, nem pouco. Eu não vou agora demonstrar porquê, mas pronto, mas a indiferença. Ora, reparem, os miúdos, quando eu era miúdo, lá na escola, tinham que ir comigo, para falar lá não morre, não morre. Se nós não somos indiferentes, se nós não confiamos, não nos deixamos conduzir, a criança confia, deixa-se conduzir. Abraão, abre mão da tua terra natal, corresponder a esse espaço geográfico que hoje em dia constitui o Iraque, abre mão das tuas seguranças e certezas e vivendo apenas este abraço que eu te ofereço, deixa-te conduzir a uma terra prometida. E a tua descendência será numerosa como a estrela do céu, e grãos de areia à beira-mar, uma linguagem poética. Esta é a diferença. Por isso que Inácio aqui diz, primeiramente deve-se insistir em que nas eleições o casal de fazer com inteira resignação da sua vontade. E se é possível que chegue a terceiro grau de humildade. O terceiro grau de humildade é o louco de Cristo. Aquela mãe. Não arreda pé, não arreda pé.
em que da sua parte seja mais inclinada, se fosse igual serviço de Deus, ao que está mais conforme com os conselhos e exemplo de Cristo Nosso Senhor. Pronto, esse número 167. Ou descer Maria da humildade, do sinal do amor, o louco por Cristo. Esta expressão que é muito popular no livro cristão, há muitos cristãos, há muitos loucos por Cristo. No livro cristão foram canonizados. Inácio, direto ou indiretamente, conhece também essa tradição. Quem não está na indiferença do segundo grau de humildade, esta é a indiferença. Porque, pai, se eu, à partida, me deixo condicionar pelas flores e pelas feras, não me deixo conduzir. Já escolhi. Estão a perceber? Quem não está na indiferença do segundo grau de humildade não está em condições de fazer as eleições. E é melhor que se vá entretendo com outros exercícios, até que entre nela. Pronto. Isto não é nenhuma brincadeira. Sim, queres estar com a vontade de Deus. Queres estar. Mas para isso tens de estar indiferente. Tens que deixar que seja o próprio Deus a conduzir-te e a mostrar-te o caminho. E qual é essa tarefa que Ele te quer propor? Tantas vezes nós, à partida, já escolhemos, depois procuramos, na prática, distorcemos tudo, procurando levar, em vez de aderirmos à vontade de Deus, procuramos trazer Deus à nossa vontade, procuramos trazer, como diz dois provérbios por vezes, como dizem dois provérbios portugueses, procuramos levar água ao nosso moinho, puxar a brasa à nossa sardinha. Então, continuando. Entre os três tempos de fazer eleição, eu quero estar com a vontade de Deus. Com este, e é interessante, as primeiras palavras, a primeira palavra do primeiro ensinamento de Jesus em Mateus é felicidade. Jesus promete-nos felicidade. E não apenas no além, mas já agora, porque a primeira e a oitava bem-aventurança, a bem-aventurança com a qual abrem as bem-aventuranças e aquela com a qual concluem, é enunciada no presente. E entre os três tempos de fazer eleição, portanto, eu quero estar com este caminho da felicidade. E essa felicidade que Deus me quer comunicar, proporcionar, já no aqui e agora, e que está associada a um caminho muito concreto, a um caminho e uma missão muito concreta. Entre os três tempos de fazer eleição, se no primeiro Deus não movesse, isto é uma expressão um bocado mal amanhada, vamos ver, e há a eleição de primeiro tempo, de segundo tempo e de terceiro tempo, há um tempo crescente, e esse número 175 é engraçado. Podem ver. Enfim, eu costumo dizer que é quase um amor à primeira vista. Eu percebi logo o que é que Deus me estava a propor. Percebi logo o convite de Deus, o que é que Deus me estava a propor. Inácio dá como exemplo a conversão de Saulo em Paulo e o chamamento de Mateus. Podemos imaginar... pronto. De facto, isto na prática não é assim tão... não é automático, não é instantâneo. Diz o Papa Francisco que só ao fim de 14 anos, depois do ressuscitado, ter aparecido a Saulo, quando ele se encaminhava para Damasco com más intenções, só ao fim de 14 anos é que Saulo se dirigiu a Jerusalém para ter um encontro frente a frente com Pedro e encontrar-se com ele verdadeiramente como um igual. Mesmo que seja uma coisa quase instantânea, automática, este amor à primeira vista, mesmo assim há todo um percurso que Paulo também teve que fazer. E podemos imaginar Mateus, o publicano, eletrocutado na banquinha, eletrocutado à banca de cobrança dos impostos, e passa Jesus, desafia-o, e ele larga tudo aquilo para seguir Jesus. E de facto, diz o povo português, para melhor está bem, para pior já basta assim. E Mateus só pode abrir mão de um tesouro quando descobre um tesouro maior na pessoa de Jesus. Estão a ver? Pronto. Este 165 é interessante. O primeiro tempo de fazer eleição, perceber por onde é que passa a vontade de Deus, esse convite, a minha missão, por onde é que passa
essa felicidade que o Senhor me está a propor, a querer oferecer. O primeiro tempo é quando Deus Nosso Senhor, acima ouve e atrai a vontade, que sem duvidar nem poder duvidar, a alma devota segue o que lhe é mostrado. Quase que um amor cego, como São Paulo e São Mateus o fizeram, em seguir a Cristo Nosso Senhor. Pronto. Fez-lhes logo luz. Não duvidaram sequer. Pronto. Sabemos como, quando Paulo se encaminhava para Damasco com más intenções, o ressuscitado irrompeu na vida de Saulo e o embate foi de tal ordem que o tirou pelos ares e depois por terra. Não é? Pronto. Isso é o início da conversão de Saulo em Paulo, etc. Bem, o primeiro tempo é um tempo, é quase automático, é um tempo incrivelmente breve. Mas eu costumo dizer que isto é uma expressão mal amanhada, eleição de primeiro tempo. O segundo tempo é mais dilatado e o terceiro tempo ainda mais dilatado. Eu preciso de tempo a pensar naquilo que me estás a propor. Aqui fiz logo luz, pronto. Entre os 3 tempos de fazer a eleição, se no primeiro Deus não movesse a Teresa, deve-se insistir no segundo. No segundo tempo de fazer a eleição, de conhecer a sua vocação, da Teresa conhecer a sua vocação, esse caminho de felicidade que o Senhor está a propor, com a experiência de consolações e desolações. De maneira que, procedendo nas suas meditações de Cristo Nosso Senhor, veja, quando se encontrar em consolação, a que parte Deus o leva, e o mesmo com a desolação. E deve-se bem declarar que coisa é consolação. Agora vamos rever a matéria já dada que vimos ontem. Consolação, a consolação espiritual. Há 2 tipos de emoções, movimentos interiores. A consolação espiritual e a desolação espiritual. Deve-se bem declarar que a coisa é consolação, que é igual à alegria espiritual, amor, esperança nas coisas do alto, lágrimas, já vimos ontem que estas lágrimas são lágrimas de consolação, e todo o movimento interior que deixa a alma em Nosso Senhor consolada. O contrário disto é desolação, tristeza, desconfiança, falta de amor, secura. Portanto, uma maior plenitude de vida, ou então uma vida sem sentido, e sentir-me incrivelmente vazio, e sentir inclusive vertigens quando olho para dentro de mim. Portanto, este segundo tempo é interessante, que é, há aqui um código de morte interior, à base de consolações e desolações, e eu vou contemplando a pessoa de Jesus, a procurar sentir o seu chamamento e aquilo ao qual ele me chama. Pronto. E é descodificando essa linguagem, que é feita de consolações e desolações, que eu posso perceber, enfim, esse convite, e que Jesus, que Deus me dirige e em que é que consiste. Já vimos que Deus fala ao coração e o mundo fala ao coração. E Deus utiliza essa linguagem da consolação e da desolação, essa linguagem binária da consolação e da desolação espiritual, para me mostrar o meu caminho, o caminho da felicidade, para mostrar essa proposta de felicidade que ele me está a querer oferecer. Não é? Eu tenho que saber ler esta linguagem interior, esta gramática. E depois também o mundo também fala ao coração, isso complica as coisas. Pronto, mas perceber. Mas, como disse, a vida em Deus está associada a uma maior leveza, uma maior suavidade, um maior descanso, um maior alívio, uma maior liberdade, uma maior paz, alegria e amor, entrega, doação, descentração. Pronto. E, de facto, o mundo pode nos oferecer tudo menos. Víamos ontem também numa das regras, menos as verdadeiras consolações. Há aqui uma coisa que acho que é muito engraçada, não sei. O relógio não me para, eu fico com vontade de mandar um tiro no relógio. Há aqui assim uma coisa que se chama... É um provérbio português que diz que é muita barca, pouca aperta. Há aqui a propósito das consolações, Inácio teve 9 meses de perna estendida. E há aqui o número na autobiografia,
em que ele explica qual foi a primeira descoberta que ele fez no campo das coisas espirituais. Isso era para concretizar um bocadinho o que é esta história das consolações. Inácio ficou 9 meses de perna estendida, porque das 2 primeiras vezes que a perna soldou, a coisa não ficou como ele queria, porque ele era vaidoso, queria que a perna ficasse perfeitinha. E com estas vaidades todas, Inácio esteve prestes a ir desta para melhor. Então Inácio está ali 9 meses de perna estendida. E faz a convalescência em casa do irmão mais velho, o Morgado, que era quem herdava. O resto é de uma família nobre, os outros ou seguiam a carreira militar, os outros irmãos ou seguiam a carreira militar ou carreira eclesiástica. Inácio foi militar então até aos 30 anos. Inácio aborrecia-se solenemente, ali 9 meses de perna esticada, e ele tinha tido um padrinho influente que o tinha introduzido na corte do rei de Espanha. Espero que isto esteja do agrado de Teresa. E a corte do rei de Espanha, Carlos V, enfim, o imperador Carlos V. Mas depois Inácio começou a cair começa o drama de Inácio, porque o padrinho de Inácio, que o introduziu na corte, não sei porquê, caiu em descrédito, não sei se foi apanhado em corrupção, o que é que foi, não sei. Inácio, por tabela, teve que deixar a corte. Pronto, e teve que se contentar, bastasse em servir um simples duque. Mas, de qualquer maneira, o imaginário de Inácio tinha muito a ver com a corte, com o ser cavaleiro, donzelas, feitos heróicos, etc. Inácio está de perna esticada e sonha horas acordado. E sonha, sobretudo, com grandes feitos heróicos e voltar a ser cavaleiro. Ele pediu à Madalena, que era a cunhada, que disse uma beata chatarrona, que lhe trouxesse livros de cavalaria. Mas a Madalena não usava desse tipo, não consumia desse tipo de coisas. Lá em casa só havia 2 livros. 2 livros daquele tempo valiam mais que as 2 bibliotecas. Uma história de Jesus e uma história dos santos. Inácio inicialmente desprezou aquela literatura que a cunhada lhe disponibilizou, mas começou a espreitar como quem não quer a coisa. E o que é certo é que aquilo começou a influir no imaginário de Inácio. Ele tinha uma grande facilidade em sonhar acordado. Reparem, a contemplação tem a ver muito, isso é imaginação, a contemplação que tivemos a ver tem muito a ver com este deixar-se conduzir pela imaginação. Então diz ele, então passou a ter também de sonhar em fazer como Jesus e fazer como os santos. E a primeira descoberta, a propósito de consolações, desolações e de verdadeiras consolações, o número 8 da autobiografia. Não sei se vocês ainda estão a conseguir seguir. Notava ainda esta diferença. Quando pensava nas coisas do mundo, enfim, ser cavaleiro, grandes feitos, etc., sentia um grande prazer, mas quando depois de cansado as deixava, sentia-se árido e descontente. Quer dizer, aquilo distraía-o enquanto sonhava, mas depois tinha uma ressaca. Não permanecia, aquele bem-estar não permanecia. Eu vou à sala de chutos, inicialmente, enfim, experimento assim uma sensação quase celestial, mas depois aquilo é, enfim, é de boca dura. Quando pensava ir a Jerusalém, descalço e comendo só ervas, e em fazer todos mal, e quando pensava em ir a Jerusalém descalço e comendo só ervas, e em fazer todos os mais rigores que via que os santos tinham feito, não só sentia consolação quando estava nesses pensamentos, para grande surpresa disto, isto também me distrai, também me consola, mas também depois de os deixar, ficava contente e alegre. Agora, a alegria permanece. Esta alegria é uma alegria diferente. A verdadeira e perfeita alegria, como diria São Francisco de Assis. Mas não reparava nisso, nem se detinha a ponderar esta diferença. Até que uma vez lhe abriram um pouco os olhos e começou a maravilhar-se desta diferença e a fazer reflexão sobre ela. Compreendeu então por experiência que de uns pensamentos ficava triste, de um tipo de sonhos, quer dizer, distraía-o, mas depois ficava triste. E de outros, alegre. Distraía-o, mas depois a alegria permanecia. E pouco a pouco veio a conhecer a diversidade dos espíritos, que se agitavam, um do demónio e o outro de Deus. Foi esta a primeira reflexão que fez nas coisas de Deus. E depois, quando fez os exercícios, daqui começou a tomar luz,
para o que diz sobre a diversidade de espíritos. Pronto, um bocadito. Conhecer esta língua, nós podemos conhecer, podemos ser poliglotas, alguns temos mais jeito para as línguas, outros não temos mesmo nenhum jeito, mas pronto. Mas a linguagem da interioridade, saber descodificar, perceber o que é que Deus me está a dizer, e qual é esse caminho da felicidade que Ele me está a mostrar. O caminho da felicidade, da plenitude, da realização. E qual é o meu papel neste mundo? E de maneira também posso colaborar neste projeto salvífico da humanidade. Continuando. Então era isto. Por último, portanto, perceber o que é que Deus me está a dizer, tendo como base estas moções de consolação e isolação. E, enfim, eu vou contemplando a pessoa de Jesus, vou dando largas à minha imaginação, como vimos no primeiro dia, e simultaneamente vou estando atento a estas emoções interiores. E nasce depois vai concretizar. Quando pelo segundo tempo não se tomasse resolução, ou não boa no parecer de quem dá os exercícios, a quem compete ajudar a discernir os efeitos do bom espírito e do mau, tome-se o terceiro tempo de discurso intelectivo. Então, enquanto que os dois primeiros tempos de eleição recorrem a emoções espirituais, o terceiro recorre a uma emoção racional. Quem criou o coração também criou a cabeça. E, portanto, coração e cabeça não se podem contradizer. Então, vamos ver este terceiro modo de fazer eleição, de acertar com o caminho da felicidade, para mim, e que exige um tempo mais estendido, uma eleição de terceiro tempo. O tempo vai se estendendo cada vez mais. Eleição de primeiro tempo, que é quase que imediato. Eleição de segundo tempo requer mais tempo. Eu tenho que estar atento a esta alternância de estado de espírito, estas emoções interiores, consolação, desilusão. E agora a eleição de terceiro tempo, enfim, tem como base as emoções racionais. Então, tome-se o terceiro tempo do discurso, quando pelo segundo tempo não tomasse resolução, ou não boa no parecer de quem dá os exercícios, a quem compete ajudar a discernir os efeitos do bom espírito e do mau, tome-se o terceiro tempo do discurso intelectivo. Pelos 6 pontos. Vamos ver isto. 178. A eleição de terceiro tempo pode ser feita de 2 modos. Portanto, é uma eleição que recorre a emoções racionais, a um discurso mais intelectivo, diz Inácio. Se no primeiro ou no segundo tempo, eleição de primeiro tempo, amor à primeira vista, ou eleição de segundo tempo, com base nas emoções interiores de consolação e desolação, não se faz eleição, seguem-se acerca deste terceiro tempo 2 modos para fazer. O primeiro modo para fazer sem boa eleição contém em si 6 pontos. O primeiro ponto é propor diante de mim a coisa sobre que quer fazer eleição. A gente não elege a respeito de coisas insignificantes. A gente só elege a respeito de coisas que serão as coisas mais importantes da nossa existência. Nomeadamente a nossa vocação. O que é que eu vou fazer da minha vida? Ou então, coisas realmente importantes. Este emprego, este benefício, coisas... Sim, há um discernimento online com o Espírito Santo e onde o bom senso também deve estar muito presente. Agora, as grandes encruzilhadas da minha vida merecem que eu a reze, para que eu acerte, de facto, verdadeiramente com o caminho da felicidade e da consolação e da liberdade. O primeiro modo para fazer sem e boa eleição contém em si 6 pontos. O primeiro ponto é propor diante de mim a coisa sobre que quer fazer eleição, a coisa sobre a qual a Teresa quer fazer eleição, assim como o ofício ou benefício. Tudo isto está ligado ao poder, à riqueza,
para tomar ou deixar, ou qualquer outra coisa que caia em eleição mutável. Segundo, é necessário manter como objetivo o fim para que sou criado, que é para louvar a Deus, Nosso Senhor, e salvar a minha alma. Reparem, isto é o princípio e fundamento. A Teresa é criada para louvar, prestar reverência e servir a Deus, Nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma. Pronto. Somos criados para participar na vida divina. Pronto. E voltei a ler aqui assim esta primeira frase do princípio e fundamento. Esse número 23, que Inácio depois está sistematicamente a repetir. A Teresa é criada para louvar, fazer reverência e servir a Deus Nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma, ir vivendo uma vida sucessivamente mais plena. Ou então a Teresa é criada para amar e servir. Continuando. E com isto, achar-me indiferente, sem afeição alguma desordenada. Diferente. Porque é graças, enfim, eu sou criado para isto, para louvar, prestar reverência e servir a Deus Nosso Senhor. A Teresa é criada para amar e servir a Deus Nosso Senhor e mediante isto salvar a sua alma. E só na medida em que a Teresa estiver isto bem presente e procurar de facto sintonizar com isto, é que ela é indiferente. Por caso contrário, deixa-se seduzir ou deixa-se amedrontar. E com isto achar-me indiferente, sem afeição alguma desordenada, de maneira que não esteja mais inclinado nem afeiçoado a tomar a coisa proposta que a deixá-la, nem mais a deixá-la que a tomá-la. Sou indiferente. De facto, se há algo em que a Teresa está verdadeiramente interessada, é no Senhor. Faça sol, faça chuva, tudo mais é irrelevante, é secundário para a Teresa, contando que escolha o Senhor e que esteja com o Senhor. Reparem que eu estou a ler o número 179, estou a ler esses números que estão indicados. Já? A eleição de terceiro tempo pode ser feita de dois modos. O primeiro modo inclui os 6 pontos, 178 a 183, que eu estou a ler. Mas que a Teresa se ache no meio de uma balança, para seguir aquilo que sentir ser mais em glória e louvor desde Nosso Senhor e salvação da sua alma. Enfim, não se deixar seduzir, nem se deixar amedrontar, estar ali assim, como o fiel da balança. Mão morta, vai bater aquela porta. Isto, confiar em Deus. Mostra-me, Senhor, de facto, que é que sejas tu a conduzir-me. Essa terra prometida. Pronto. E essa terra prometida e essa existência que tu também me prometes que será uma existência incrivelmente fecunda. Continuando. Terceiro, pedir a Deus Nosso Senhor. Pedir a Deus Nosso, já vimos que este português é um bocado macarrónico, é traduzido literalmente do castelhano do século XVI. O padre Mário, intencionalmente, não quis acrescentar uma vírgula que fosse. É uma tradução literal para não adulterar o sentido. Pedir a Deus Nosso Senhor, queira mover a minha vontade, muito áspera a tradução, queira mover a minha vontade e pôr na minha alma o que eu devo fazer acerca da coisa proposta, que seja de maior louvor e glória sua, discorrendo bem e fielmente com o meu entendimento, o intelectivo, o racional, e elegendo conforme a sua santíssima e beneplácita vontade de Deus. Quarto, considerar, reparem, eu estive ali 5 anos em Roma a estudar. Isto é tudo muito complicado. É muito mais simples vocês comprarem uma viagem até Roma, enfim, lá fazer uma turnê turística, e depois na Praça Navona, que é a mais famosa praça de Roma, tem muitas entradas, muitos ingressos, mas em todas as entradas há toda uma série de bruxos e bruxas a oferecerem-vos os seus préstimos e serviços, e eles dizem-vos logo o que é que vocês têm a fazer na vida se querem ser felizes. Este caminho aqui assim é um bocado mais demorado. Mas todos eles vos prometem a felicidade, a troco, claro, do vosso dinheiro. Então, quarto, considerar, raciocinando, quantas vantagens ou proveitos se seguem para mim em manter o ofício ou benefício proposto,
Só para o louvor, isto é o princípio fundamental, só para o louvor de Deus Nosso Senhor e saúde da minha alma. Repare, o louvor, a glória de Deus, a nossa coincide com a minha maior saúde. No mundo não é assim. A glória de alguns poucos à custa do espezinhamento da maioria. Isto é a lógica do humor. E nós desconfiamos, parece bom demais para ser verdade. E pelo contrário, considerar também os inconvenientes e perigos que há em mantê-lo. Fazer outro tanto, na segunda parte, e saber observar as vantagens e proveitos em não mantê-los, igualmente, pelo contrário, os inconvenientes e perigos em não mantê-lo. Então, isto, de facto, é a minha cruz. Vou fazer esta tabela, para não ser tão abstrato, porque assim, esta hora do dia está tudo tão cansado. Vocês dizem que sim, mas já está noutra. Olha, a Teresa bem me avisou que o quadro se mexia. Eu tenho que oferecer um quadro à Brutéria. A Casa da Torre vai-se... Senhora querida. Vantagens e inconvenientes. Então, o que é que nós temos aqui assim? Vamos fazer este quadro. Benefícios. Ofício ou benefício? Ofício ou benefício? Sim, não. Vantagens, inconvenientes. Vantagens, inconvenientes. Enfim, estou numa encruzilhada particularmente importante da minha vida. Há aqui assim um ofício, um benefício concreto, como é? É para tomar ou largar. E perceber o que é que Deus me diz a esse respeito. Sim, não. Sim, vantagens e inconvenientes. Não, vantagens e inconvenientes. Continuando, 182, quinto. Depois de ter assim discorrido e raciocinado, por todos os aspectos, sempre o raciocínio, por todos os aspectos, sobre a coisa proposta, observar para onde a razão mais se inclina. E assim, segundo a maior moção racional, reparem que não é uma moção espiritual, é uma moção racional, e não moção alguma sensual, se deve fazer deliberação sobre a coisa proposta. Sexto, fazer a eleição ou deliberação. Feita a eleição ou deliberação, racionalmente, a pessoa que a fez deve ir com muita diligência à oração diante de Deus Nosso Senhor e oferecer-lhe essa eleição para que sua divina majestade, sendo o seu maior serviço e louvor, a queira receber e confirmar. De que maneira que assim nesta pedir a Deus que me confirme na oração que de facto a minha eleição foi bem feita. No fundo estou a pedir ao Senhor que me confirme, isto é, que me console e que me consolando me mostre que de facto é por ali assim o caminho. Agora, o segundo modo de fazer eleição do terceiro tempo, esta eleição mais racional, convém pôr os cintos, porque este segundo modo é de veras perigoso, faz lembrar assim um bocado uma montanha russa, e é quase um pesadelo. O segundo modo para fazer sã e boa eleição contém em si 4 regras e uma nota. A primeira é que aquele amor que me move e me faz eleger tal coisa deixa de cima do amor de Deus. É um amor, não é um amor, é um amor gratuito, não é um amor interesseiro, não tem a ver com a sedução das criaturas, não estou a ver. Não. É um amor genuíno.
É o amor que me vem, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. De forma, não seja um humor desordenado, de forma que quem elege sinta primeiro em si que aquele amor que mais ou menos mantém a coisa que elege é só pelo seu Criador e Senhor. Não é humor egoísta, não é humor materialista, oportunista, interesseiro. 185. Observar um homem que nunca tenha visto nem conhecido. E desejando ele toda a sua perfeição, isto é muito interessante, isto é muita psicologia. Eu que assim como que me vou desdobrar em duas pessoas. E vou procurar imaginar um terceiro que tinha que tomar esta decisão. Observar um homem que nunca tenha visto nem conhecido. E desejando eu toda a sua perfeição, considerar o que é que eu diria. O que é que eu lhe diria que fizesse e elegesse para a maior glória de Deus Nosso Senhor e a maior perfeição da sua alma? E fazendo eu também o mesmo, guardar a regra que proponha o outro. Estão a ver? Pronto. A terceira, considerar como se estivesse no momento da morte. Teresa, considera que estás no momento da morte. Eu disse que isto aqui é pior que um filme de terror. A forma e a medida que então quererias ter mantido no modo da presente eleição, e regulando por ela, faça em tudo a minha determinação. No momento da morte. A Teresa está no momento, imagina-se no momento da morte. O que é que muitos anos atrás gostarias de ter eleito a respeito desta questão? Estás a ver? Continuando, agora já não é só o momento da morte. A quarta, observando e considerando como a Teresa se achará no dia do juízo. Pensar como então quereria ter deliberado acerca da coisa presente. E a regra que então quereria ter mantido, tomá-la agora, para que então me ache com inteiro prazer e gozo. Pronto. Inácio vai-nos metendo, vai-nos confrontando com situações cada vez mais extremas. Enfim, para que nos torne cada vez mais compreensível, de facto, por onde é que passa o essencial. Nota, tomada regras sobreditas, para a minha saúde e que é tudo eterna, farei a minha eleição e oblação a Deus Nosso Senhor, conforme ao 6º ponto do primeiro modo de fazer eleição. E agora, levo a minha eleição ao Senhor, levo na oração a minha eleição ao Senhor, pedindo ao Senhor que me confirme, isto é, que me console, e desse modo me mostre que, de facto, é por ali assim, o que Ele me está a querer conduzir, é por ali o caminho que Ele me está a querer mostrar. Então, eu gosto muito desse outro parágrafo que vem a seguir, e que ajuda também a perceber aquilo que foi dito. Poder-se-ia usar apresentar um dia a Deus Nosso Senhor uma parte, uma possibilidade, um caminho, uma hipótese. No outro dia, outra. Como seria? Um dia apresentar, nós não nos podemos esquecer que a eclesiologia de Inácio não é a eclesiologia de Vaticano II, mas é a eclesiologia de Trento. É toda uma outra perspectiva de igreja. Portanto, poder-se usar apresentar um dia a Deus Nosso Senhor uma parte, no outro dia outra. Como seria um dia os conselhos evangélicos, isto é, a vida consagrada, e no outro os preceitos, a vida laical. E observar onde Deus Nosso Senhor lhe dá mais sinal da sua divina vontade. Agora, o que eu acho delicioso é essa imagem que Inácio utiliza a seguir. Essa imagem que Inácio utiliza a seguir, como quem apresenta diversos manjares a um príncipe e observa qual deles lhe agrada. Então, é assim, num dia, enfim, eu apresento a Deus uma das hipóteses. E a hipótese é que assim, traduzida pela imagem de um manjar, numa travessa muito bem guarnecida, e mostra ao príncipe, que é o Senhor. E no dia seguinte, confronta o príncipe com outro manjar, numa outra,
enfim, outra especialidade, numa outra travessa, também ela muito bem enfeitada. E tento perceber, de facto, o que é que o príncipe prefere. Para onde é que passa o convite, o convite concreto, explícito, que o príncipe me está a fazer a mim, a hipótese A e a hipótese B. Cada uma dessas hipóteses se traduz no manjar, na imagem do manjar. O que se propõe para deliberar é, primeiro, se conselhos ou preceitos, vida consagrada ou vida laical. Segundo, se conselhos em religião, no instituto, congregação, ordem religiosa, ou então no clero diocesano. Portanto, torna a dizer que isto é tudo um modelo de Trento, do Concílio de Trento. O que está em parentes retos é uma interpelação minha, não é de Inácio, não faz parte do texto. Te queria interpelar no texto. Segundo, se conselhos em religião ou fora dela. Terceiro, se nela, fora dela, uma consagração pessoal, ou fora dela. Terceiro, se nela, em qual? Quarto, depois, quando e de que maneira, se preceitos, em qual estado ou maneira de viver, matrimónio ou solteiro, e vá discorrendo. Pronto. Então, ainda temos alguns minutos. Aqui uma parte. Enfim, Karl Rahner, que é um dos grandes teólogos do século XX, diz que Inácio é um existencialista radical. E, de facto, os exercícios têm que ser feitos por cada um de nós. Não dá para fazer exercícios por procuração. Não é? Agora, os exercícios, o livro de exercícios termina com um conjunto de regras sobre a Igreja. E sobre a Igreja. E não nos, quer dizer, o cristianismo não tem nada a ver com o individualismo. Há que se integrar neste povo de Deus. Há que fazer uma experiência comunitária e igreja. Então, para um sentido verdadeiro, então não é por acaso que o livrinho dos exercícios termina precisamente, então, com estas regras para um sentido verdadeiro de igreja. Essa sistematização do padre Rambla. O título 352, e é muito pertinente, e para mais naquele tempo da reforma e contra-reforma, em que em que ocorre esta grande cisão na Igreja, em que coloca cristãos contra cristãos. O título: para o sentido verdadeiro que na Igreja militante devemos manter, guardem-se as regras seguintes. Pronto. E de facto, todo este processo, todo este itinerário dos exercícios, depois vai desaguar a Igreja em uma participação ativa, uma participação comunitária ativa na Igreja. E não é por acaso, nomeadamente naqueles tempos conturbados da reforma e da contra-reforma. E é uma espiritualidade que não é uma espiritualidade individualista, é uma espiritualidade que é indissociável o sentido de pertença à Igreja. Para o sentido verdadeiro que na Igreja militante devemos manter, guardem-se as regras seguintes. Sentido verdadeiro. E diz o padre Rambla que há aqui assim uma componente cognitiva e uma componente afetiva. Porque para Inácio a Igreja também é mãe. Maria é mãe, mas a Igreja também é mãe. E Maria é figura da Igreja. Há uma compreensão, continua o padre Rambla, há uma compreensão lúcida e afetuosa da Igreja. Há aqui um instinto, um faro eclesial. E nós muitas vezes criticamos a Igreja de fora, como algo exterior. E, enfim, faz lembrar um bocadinho aquelas disputas que se colocam ao nível
da física nuclear e etc. E enfim, como é que o sujeito e o objeto, enfim, se eu não me sentir pertença da Igreja, como é que eu posso, como é que aquilo que eu digo acerca da Igreja pode vir a mostrar-se pertinente? Alguém que dissesse mal da nossa mãe, estou a ver, mas o que é que... Como é que eu posso avaliar algo que não conheço e com o qual não faço uma experiência empática? Algo que não me diz nada. Na igreja militante, diz Inácio, diz o padre Rambla, tenho que me identificar de facto com o povo de Deus. E a condição para entrar, para fazer parte do povo de Deus, aquilo que todos nós, membros do povo de Deus, temos em comum, é o sacramento do batismo. Guardem-se as regras seguintes. Pois eu explico aqui assim, guardar as regras seguintes não é cumprir literalmente. Enfim, estas regras seguintes procuram ajudar a criar em nós uma atitude adulta. São exemplos que devem ajudar ao nosso discernimento relativamente à melhor atitude e a tomar em igreja. Não são receitas que Inácio nos propõe, são toda uma série de situações que nos ajudam, procuram ajudar-nos a assistir melhor com a vontade de Deus, que se faz particularmente presente no contexto da Igreja, mais que em qualquer outro contexto. Depois os princípios fundamentais, são esses, o padre Rambla elege esses princípios fundamentais, o 352 que eu já li. Para o sentido verdadeiro que na igreja militante devemos manter, guardem-se as regras seguintes. São exemplos que depois, confrontado com outras situações, estes exemplos ajudam-me a manter o tal faro, o tal instinto eclesial. Ajudam-me a tomar a melhor decisão. E, enfim, a decisão que está associada a alguém que se experimenta membro pleno deste corpo que é a Igreja. Continuando, 353. Deposto todo o juízo, devemos manter ânimo preparado e pronto para obedecer em tudo à verdadeira esposa de Cristo, nosso Senhor, que é a nossa Santa Mãe, Igreja Hierárquica. Pronto, depois de todo o juízo. Pronto, aqui Inácio retoma o chamado pressuposto, salvar a proposição do próximo. Nós muitas vezes, à partida, já formámos toda uma série de preconceitos. E o modo como vemos a realidade, já vemos distorcida, condicionados por esses preconceitos, de pôr o meu juízo, de pôr. Esta obediência a que Inácio se refere aqui assim, é uma obediência adulta. Depois de todo o juízo, devemos manter ânimo preparado e pronto para obedecer em tudo à verdadeira esposa de Cristo Nosso Senhor, que é a nossa Santa Mãe Igreja Hierárquica. Pronto. E Inácio diz assim, o chamado pressuposto, a ideia que a gente também volta aqui a aplicar o pressuposto. E no número 322, antes de entrarmos nos exercícios espirituais, deve haver uma confiança recíproca entre quem dá os exercícios e quem os faz. E salvar a proposição do próximo. Dar o benefício da dúvida ao outro. Eu não posso estar de pé atrás. Já sei que o gajo me vai tramar, me vai querer passar a perna, me vai querer enganar. Estão a ver? Imaginem que eu e a Teresa, eu tenho estado de boa fé. Se eu a partir das estou já desconfiado, pé atrás, já estou a condicionar a leitura que possa vir a fazer da realidade. Vamos imaginar que eu e a Teresa ambos somos golosos.
e que nos ofereceu um bolo aos dois. E a Teresa, pronto, se calhar a Cristina já se está rica, já conhece esta história, e a Teresa, com a melhor das boas intenções e procurando ser isenta, parte o bolo ao meio e estende metade. Eu vou ficar sempre a pensar o pior da Teresa. Esta Teresa, sábia toda, não lhe topei o esquema. A Teresa não só não partiu o bolo, não só não partiu o bolo ao meio, mas tinha uma parte mais pequena. Ela abarbatou 55, se é que não foi mesmo 60% do bolo, e para mim sobrou apenas 45, se é que não foi mesmo apenas 40% do bolo. E se for eu a fazer a divisão, procurando ser isento e estender metade do bolo à Teresa, estes jesuítas são os piores, nem sequer os jesuítas, a gente já nem pode comer. Né? Pronto, mas isto não é sermos lorpas, não é sermos parvos. A igreja também tem as suas fragilidades, mas estar assim, ser cristão não é ser lorpa, não é ser parvo. Mas ser cristão não é ser lorpa, não é ser parvo. Mas perceber que também não é estar a discutir onde é que passa a fronteira, exatamente. Porque, de facto, só Deus é que percebe onde é que passa os 50%. Às vezes envolvemos em disputas, em querelas, que se calhar todos nós, sem termos consciência disso, distorcemos a realidade a nosso favor. Procurando levar água ao nosso moinho, puxando a brasa ao nosso sardinha. Pronto. Eu queria dizer aqui uma coisa importante. Pronto, não interessa. Pronto, aqui uma outra coisa. Pronto, aqui assim também de pôr todo o juízo. Não? Enfim, muitas vezes partimos para as querelas já armados, uma pedra em cada mão, não é? E já estamos pé atrás. Pronto, isto já estou a abusar do tempo, quase no tempo. Isto é importante, mas é isto. E sentir-me de facto filho, sentir-me de facto pertença desta igreja, ter esse sentido de pertença, não julgar de fora, não atirar pedras de fora. Claro, não é ser lorpa. Enfim, tem que ter é preciso ter também um sentido crítico, bem formado. Estava a pensar que nós vivemos, de facto, há aqui uma coisa que queria dizer, não sei onde é que eu pus isso. Vivemos num mundo muito especial. Prontos, por um lado, sim, este mundo nosso da comunicação, que prima pela comunicação e pela transparência, e por outro lado os abusos, prontos, e muitas vezes a igreja também não, enfim, não foi exemplar. Como é que eu posso conjugar tudo isto? Bem, já sei onde é que... Bem, continuando. Aqui um outro número, era aqui assim, neste número 362. Estava a tentar esse número 362. Devemos estar mais prontos para aprovar e louvar tanto constituições, recomendações como costumes dos nossos superiores. Porque dado que alguns não sejam ou não fossem de louvar, falar contra eles, quer pregando em público, quer conversando diante do povo simples, engendraria mais murmuração e escândalo de proveito. E assim se indignaria o povo contra seus superiores, quer temporais, quer espirituais. Do mesmo modo que faz dano o falar mal em ausência dos superiores à gente simples, assim pode fazer proveito falar dos maus costumes às mesmas pessoas que podem remediá-los. Mas era a propósito disto. Pronto, está claro que hoje vivemos num mundo muito especial, sociedade. Este nosso mundo caracterizado pela sociedade da informação e da transparência. E, por outro lado, os abusos e a denúncia dos abusos, e conjugar tudo isto, e também um Papa Francisco que é contra, enfim, abertamente contra esses abusos e que tem que ser julgados pela lei civil.
Mas, por outro lado, um Papa Francisco que é contra a murmuração, não é? Pronto, e é o mundo complexo, portanto, tentar, enfim, adaptar estas regras do século XVI ao nosso contexto, que é muito diferente. E depois tem aí uma última regra, 365. Esta é uma regra muito curiosa. Devemos sempre manter, para em tudo acertar, que o branco que eu vejo crer que é negro, se a Igreja hierárquica assim o determina. Pronto, o que é que de facto é o espírito? Pronto, sim. Uma Igreja santa e pecadora. Santa e pecadora. E há aqui toda uma série de aspectos que muitas vezes urgem ser denunciados e relativamente aos quais não nos podemos calar. Pronto. Devemos sempre manter, para em tudo acertar, que o branco que eu vejo crer que é negro, se a Igreja hierárquica assim o determina. Mais uma vez, dar o benefício da dúvida. Não é dizer que o branco é preto, mas pôr-me, enfim, pôr em causa as minhas certezas. Pôr em causa as minhas certezas. Procurar fazer caminho para procurar ver as coisas de outro modo. Sem forçar, sem estar a forçar. Deixar cair os meus preconceitos por terra e preconceitos que muitas vezes me foram incutidos pelo próprio mundo. A perceber. Este espírito que trabalha na Igreja, nesta Igreja que é santa e pecadora, devemos sempre manter, para em tudo acertar, que o branco que eu vejo, creio que é negro, se a Igreja hierárquica assim o determina. Procurar ver de outros modos. Procurar. Aprender a ver de outro modo. Procurar perceber outras razões que se calhar eu não tenho estado a considerar. Procurar fazer caminho, no sentido de me ir aproximando. Portanto, crer não é dizer que o branco que eu vejo é negro. Isso seria uma estupidez. Crendo que entre Cristo Nosso Senhor Esposo e a Igreja sua esposa é o mesmo Espírito que nos governa e rege para a saúde de nossas almas, porque pelo mesmo Espírito e Senhor nosso que deu os 10 mandamentos, é regida e governada a nossa Santa Mãe Igreja. Depois, para concluir, algumas orientações práticas, a Igreja como comunhão, a importância da obediência adulta, e caso contrário, o corpo acaba por se fragmentar totalmente. E reconhecer que há pessoas que ensinam com autoridade. E, mais uma vez, é importante ter este sentido crítico adulto, não infantil. Educar um sentido crítico adulto. Os carismas e o pluralismo, é muito interessante esses números, perceber que na Igreja Católica há várias perspectivas, várias espiritualidades, pronto, já. E seria redutor, empobrecedor, queria que todos fossem como eu. Tenho que é uma igreja plural, e o plural, em vez de ser uma ameaça, é uma riqueza. Pronto, já. E não há nenhuma espiritualidade que esgote tudo aquilo que é a igreja. Muito bonito esses números, relativos então aos carismas e ao pluralismo, e os mais que nunca somos sensíveis ao plural. E este nosso mundo plural e uma igreja que também é plural. Pronto. E geralmente temos uma grande dificuldade em acolher e aceitar o que é diferente de nós. Não tudo vale. Enfim, o pluralismo não quer dizer, não tem nada a ver, eu respeitar o plural não significa tudo vale, porque então cairia no ecletismo, no sincretismo, que não é nada, é uma salada russa, onde as coisas perdem os contornos. Depois há autoridades, esses números relativamente à autoridade. Aquilo que concerne à autoridade deste corpo que é a Igreja. E por fim, integração de valores. E claramente aqui assim, de algum modo, Inácio procura responder
ao protestantismo, que tende a cair os 5 solas, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, glória somente a Deus. Em contrapartida, Inácio opta, sim, cada um destas, aqui, enfim, há aqui uma certa parte de razão, mas Inácio, em vez de optar por uma perspectiva redutora e radical, em vez disso procura optar por uma perspectiva integrada. São os tais binómios de que eu falei na primeira sessão. Esta é uma perspectiva empobrecedora, considerar só um aspecto. Para Inácio, a realidade é plural. E nesse sentido, depois, o Papa Francisco retoma toda esta imagem do poliedro. E pronto, esta integração de valores que se contrapõe a estas perspectivas mais unilaterais que em grande parte caracterizaram as comunidades eclesiais protestantes. Pronto, é isto. Perceber. Não absolutizar apenas uma perspectiva, mas perceber que há aqui várias perspectivas que se complementam e que em si mesmas constituem uma riqueza e uma maior... E fazem mais justiça àquilo que é a realidade da Igreja, na sua diversidade. Então, agradeço-vos a todos vocês que me escutaram, que me escutam em online ou aqui sua forma presencial, e espero que, enfim, que este pequeno curso sobre os exercícios espirituais vos tenha ajudado e, sobretudo, vos tenha aberto o apetite àqueles de vocês que não fizeram exercícios a lançarem-se de facto nesta aventura, porque como eu dizia logo na primeira sessão, a experiência, a verdadeira experiência, a experiência genuína é intraduzível em palavras. E se não nos expomos a passar pela experiência, tudo isto permanecerá totalmente chinês para nós. Então encham-se de coragem, tá bom? Adeus. Então, o que é que aqui nunca fez?